Hoje a gente vai estar começando, né, mais esse podcast aqui e com a presença ilustre e especial de um grande amigo, né, que a caminhada de fé nos deu, né, que é o meu amigo Fanuel. Cara, Prazer. muito prazer, muito bom ter você aqui. Amém. A gente tava nessa correria de te trazer aqui, né? E aí eu queria que você falasse um pouco de Uma você, santa Fanuel. expectativa para a gente estar juntos, né? Verdade. Mas eu creio que Deus tem o seu tempo, tem a sua forma. E a gente está muito feliz de estar aqui juntos para compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Para quem não me conhece, meu nome é Fanuel Palácio. Eu vim ali do Ceará, sou natural do Ceará. Nem parece. E há 9 anos fui enviado do Ceará para São Paulo, juntamente com o pastor Eibe, a equipe, para nós começarmos a Paz Church de São Paulo. Em 9 anos, cara, que nós estamos aqui, Deus tem feito coisas extraordinárias. Casei, 3 anos de casado já. Glória a Deus. 2 filhos. 2 filhos, estamos com a Madalena de 1 ano e 6 meses. E com o Israel de 1 mês e 25 dias, Tá por aí, aí, né? né? Então, estamos com 2 bebês em casa. 2 bebezinhos aí. Deus tem feito coisas extraordinárias. Temos cuidado do louvor dos jovens aqui na Paz Church, que é o Difflin Music. É um santo privilégio, desde que eu cheguei em São Paulo, que eu tenho liderado o Difflin Music São Paulo. E, assim, para mim é uma grande honra, porque eu amo os cultos de jovens. Eu acredito que o que nos mantém de pé pelos próximos anos são as experiências que a gente viveu na nossa juventude. Se a gente sentar com qualquer grande homem de Deus e perguntar para ele, cara, quais são os momentos mais extraordinários da tua jornada? Ele vai falar que esses momentos foram os momentos nos cultos jovens, naqueles momentos, aqueles cultos de adoração. Então eu acredito que cada culto jovem é uma oportunidade que nós temos de marcar vidas para todos sempre, de ativar pastores, ativar missionários, líderes de adoração. Então é por isso que eu estou tão envolvido dentro do ministério Difflin Go, Difflin Now, mesmo já tendo 35 anos, né? Daqui a uns 10 dias eu vou fazer 36, 2 filhos, enfim. Mas eu amo estar ali, eu poderia muito bem estar hoje na rede de família, mas é porque eu acredito que a nossa vida é para ativar uma nova geração. Tem uma passagem do Senhor que o Senhor nos fala que nos últimos dias virá o espírito de Elias. E o que é esse espírito de Elias? Alguns acreditavam que era uma pessoa que ia se levantar com o espírito de Elias. Mas na verdade é a dispensação de Elias. E quem foi Elias? Elias foi um grande profeta, fez coisas extraordinárias. Porém, Elias preparou Eliseu. Elias, ele discipulou Eliseu, preparou a geração posterior. E a geração posterior de Elias, que veio pós Elias, que é Eliseu, a Bíblia diz que ele recebeu porção dobrada. Então tudo que Elias fez, Eliseu fez em dobro, fez superior. Então o que eu entendo com isso? Que nos últimos dias virá uma geração que vai preparar a próxima geração. Não para viver o mesmo nível de glória que eles viveram, mas para viver novos níveis de glória, uma porção dobrada, uma porção ainda maior. Então a gente hoje sempre vê as pessoas pregando e fala, eu quero ser filho, eu quero ser filho, eu sou filho, né? Mas na verdade Deus está em busca de pais espirituais, que vão preparar uma geração de filhos que vão viver uma dupla honra, uma dupla glória, algo superior. Então no fim dos tempos, Deus levantar uma geração de pais espirituais que vai preparar esses jovens. Foi assim que nasceu, inclusive a música Geração João Batista, ela nasceu desse entendimento. E a gente falou dela aqui na última vez com o pastor Julian e com a pastora Pamela. E assim, e é muito legal porque é o intuito que a gente tem procurado aqui, né? O que a gente tem procurado aqui é levar, né, com que os nossos jovens e adolescentes e os juniores e essa geração que tem vindo, que tá vindo, a buscar a conhecer mais Jesus. Amém. É porque criou-se um tabu onde, só os pastores sabem, só os pastores aquilo. Mas a nossa ideia é mostrar que o Espírito Santo também se revela às outras pessoas. Amém, amém. Né? Que ele também pode se revelar, né, ao Fanuel de 15 anos, quando ele tinha 15 anos, porque eu creio que assim como eu, você também recebeu muitas palavras de Deus. Quando a gente ia buscar no nosso tempo, eu tinha até comentado com o pastor Daniel Alencar, quando ele cantou aquela música Precioso lá no Paz Conference, e eu falei pra ele assim, cara, eu voltei
há 20 anos atrás, lá no meu quarto, né? Quando eu tava começando a tocar e a buscar a Deus, né? E quantas vezes eu buscava a Deus com aquela canção e, né, tive o privilégio de ver ele cantando ali. Mas, assim, isso que nós temos, né, gerado aqui, né? Gerado essa ideia de que, sim, você pode buscar. Você pode buscar esse conhecimento, né? Esse conhecer a Cristo todos os dias. É de você se aprofundar na palavra de Deus, né? E a gente vê essa multiformidade de Cristo, né? Onde muitas vezes o mesmo capítulo ali, ele tem, o Espírito se revela de maneira diferente para cada um, né? Conforme o tempo e o momento e o que você tem vivido, né? É verdade, é verdade. E é muito poderoso ter ferramentas como essa para ativar esses jovens, para que eles possam ser cheios do Espírito Santo. Algo interessante é que a palavra ela não muda, ela é a mesma. Mas os meios de comunicação, eles mudaram. E essa juventude, o tempo de hoje, as pessoas estão conectadas em outras formas de absorver informação. E nós precisamos estar lá, apontando o caminho, levando Jesus, né? Tem uma frase que norteia a minha vida. E a frase é: sigo cantando sobre o Deus que tenho conhecido. Amém. Então a minha jornada é cantar sobre o Deus que eu estou conhecendo todos os dias. E esse é o desejo do meu coração, conhecê-lo e fazê-lo conhecido na terra. Seja cantando, seja um story meu, nada nas minhas redes sociais, eles estão lá para gerar engajamento, alcance. Não, é para revelar o Cristo que eu estou conhecendo. Sabe, o meu desejo é que as pessoas que entram nas minhas redes sociais, eles possam sair de lá. Cara, eu quero conhecer mais esse Jesus que esse cara tá falando. Cara, olha o que Deus está fazendo na vida dessa pessoa. Olha como Deus é bom, olha como Deus é grandioso. Então, o podcast aqui, nós temos também o nosso Instagram, né? Fala aí pra galera do nosso Instagram. O Instagram do Cristo em Nós, né? E também o Instagram do nosso amigo Fanuel Palácio. Vai estar aqui embaixo? Vai, a gente vai colocar. Aqui embaixo. A gente vai colocar para vocês estarem então, acompanhando. Siga, esteja conectado conosco, porque eu sei que isso é ferramenta que vai te edificar em Cristo Jesus. Exatamente. E assim, eu conheci o Fanuel no trecho aí, né? Como dizem os paraenses, eu conheci o Fanuel no trecho. Eu acho que eu tinha uma semana que eu tinha voltado para Porto Velho, pro Brasil, que eu tinha voltado. E meu pai me meteu numa viagem. Mas assim, foi bênção demais, porque eu tive a oportunidade, né, de passar o tempo com você ali, de desfrutar desse tempo. Amém. E eu creio que isso, né, e o anseio no meu coração em trazer você aqui era justamente por isso, né, de entender o quanto Deus tem te usado e quanto você tem ido a lugares onde muitas vezes muitos não querem ir, onde muitas vezes muitos tem um receio de ir, né? Nossa, você foi em lugares que... Inclusive, eu tô há 15 dias que eu cheguei de um acampamento de ribeirinhos. Então, eu tava num acampamento que era só ribeirinhos, cara. Nossa, então, gente, talvez você não consegue imaginar isso, mas era uma chácara à beira de uma praia e os barcos chegando, trazendo as comunidades. Eles vinham de barcos. Alguns vinham de canoa. Cara, assim... E aí você vai conversar com eles e eles falavam, eu fiquei um ano juntando dinheiro pra estar aqui. Aí você chega pra tocar, coloca o primeiro acorde, eles não conseguem ficar parados lá no banco, que é banco de madeira, tá? Não é poltrona não, é banco de madeira. Eles saem dos lugares, cara, vão lá pra frente, se jogam assim com tanta paixão, com tanta fome, com tanta sede. Parece que cada minuto, cada segundo precisa ser vivido intensamente. Porque teve um preço a ser pago para estar ali. Então eu volto de um acampamento como esse, assim, falando, Senhor, eu tenho tudo favorável aqui em São Paulo e eu não estou fazendo nenhum terço do que eles estão fazendo. Eu não tenho essa fome, eu não tenho essa entrega, esse desejo. E eu quero ter isso, Senhor, sabe? Então, nos confronta muito, né, ter a oportunidade de ministrar nesses lugares. Não, é impressionante. Eu tive a oportunidade de participar também. Você sai... Você pensa que você vai fazer algo e você acaba recebendo mais. Você pensa que vai ministrar e você é ministrado, né? Exato. Fano, queria te dar um presentinho. Uau! Nossa, que linda, gente. Olha aqui. Quiser... eu não sabia que tem um presente. Né, então, quem quiser depois estar adquirindo nossas coisas, né? Eu vou estar colocando o link, né, na descrição do vídeo depois. Vai entrando lá, comprando caneca, camiseta. Faz uma edição disso aqui, tá? Eu trouxe a minha caneca de café, então eu vou agora vou servir aqui na minha caneca.
Cristo em nós. Isso, Amém. vamos estar entrando no nosso tema aqui. Vamos. Eu fico, na última vez com o pastor Juliano e com a pastora Pamela, eu estava sempre falando, foi algo que transformou muito a minha vida. E cada vez que eu vou lendo, eu vou aprendendo coisas novas. E hoje a gente vai estar em Mateus capítulo 13 e o capítulo 14, se der tempo. Se der tempo, né? Porque o 13 é regado de muitas coisas daquilo que Jesus queria entregar, né? Eu acho que Jesus sempre fala com muita sabedoria em todos os momentos ali. E, bom, vou deixar pra você começar aí a falar e depois... Gente, eles me fizeram um desafio, gente, porque é muito conteúdo em Mateus 13, 14. É muita história, é muita coisa poderosa. Mas se eu fosse resumir, no Mateus 13, você vai ver o reino de uma forma meio que abstrato, sabe? Tipo, Jesus falando, olha, o reino dos céus é assim e tal. E no 14, você vai ver ele na prática. Na prática. Então, eu até te encorajo a ler Mateus 13, 14, esses dois capítulos combinados, né? Porque vai ampliar bastante a tua visão, o teu entendimento. Sabe que como eu leio muitas vezes, eu já vou sabendo muitas conexões de como é, por isso que eu vou separando assim. Ah, entendi. Foi inteligente, é isso mesmo. Mas se tem de tudo que a gente leu, algo que me chamou muita atenção é a parábola do semeador. E o texto começa aqui, saiu o semeador a semear. E aí ele vai começar a semear. E aí são 4 solos que ele se depara, né? Um primeiro solo é uma semente cai na beira do caminho. O segundo solo a semente cai, mas é um terreno, um solo que embaixo é pedras, ele é rochoso, pedregoso. O terceiro, ele é até legal, mas ele é rodeado de espinhos. Então ele cresce com espinhos em sua volta e sufoca e ele não consegue dar fruto. E aí o quarto solo é a boa terra, que recebe a semente e dá frutos. Jesus, ele está falando para um povo que vive de agricultura. É por isso que Jesus fala sobre parábolas, né? Através de parábolas, porque ele trazia um ensinamento para aquelas pessoas com o contexto delas. Então, quando Jesus ele senta ao barco ali e afasta um pouquinho e aquela grande multidão e ele começa a pregar para eles, ele fala na linguagem daquele povo, para que eles possam compreender o que ele está ensinando. E naquela época, o solo era preparado, né? O solo era preparado. Porém, o semeador, ele não sabia qual era o solo que tinha. Ele só ia com a sua mochilinha, pegava a semente e ia jogando. E em alguns momentos ia cair em um solo pedregoso, ia cair no meio do caminho. Às vezes ele estava andando, tirou um punhado e aí caiu 2 ou 3 sementes no meio do caminho e ficou por lá. E aí veio as aves e pegaram aquela semente. Mas em algum momento a semente vai cair em boa terra. Então, tem alguns elementos que a gente precisa atentar para isso. A semente é diferente? Não. É a mesma semente. A mesma semente. O semeador é diferente? Não, também. É o mesmo semeador. A única variável nesse contexto é o solo. Então, os solos são diferentes. Mas tem algo mais interessante ainda. Primeiro, o semeador ele sai. Para que haja o desfecho da história, precisa alguém sair. Exato. E quando ele sai, ele não pode sair de mãos vazias. Ele sai a semear. Ele tem que ter sementes. Então vamos voltar um pouco. Eu preciso ter alguém para pregar a palavra. A igreja moderna hoje, ela tenta de todas as formas atrair pessoas. Aí a gente cria, às vezes, um teatro, a gente cria um culto. Vamos falar em culto jovens, né? Eu trabalho muito com jovens. Então, quando a gente vai para um culto jovem, não, tem que ter um repertório diferente, tem que ter um som, a luz e tal. E a gente vai entrando nessa vontade de realmente fazer com que Cristo seja conhecido. Porém, a gente tem que ter um cuidado. Eu posso estar cheio de muitas coisas, mas se eu não levar a semente, que é a palavra, nada vai funcionar. Porque o que transforma, o que muda, o que convence do homem do pecado, da justiça, é a palavra de Deus. Então, eu preciso ser fiel à palavra. Eu preciso ser um semeador que saio para pregar, mas que eu carrego uma semente.
né? Se você for em Marcos, também que esse mesmo texto está correlacionado a Marcos, né? Mas tem um versículo em Marcos 4:14 que diz assim: o semeador semeia a palavra. Ou seja, a palavra que eu libero, ela é uma semente. E essa semente, ela vai germinar e vai produzir frutos. Agora, presta bem atenção. A semente, essa palavra, não pode ser a palavra do Fanuel. Porque a palavra do Fanuel não tem poder para mudar. Mas a palavra de Cristo, ela tem poder para mudar. Por que a gente, quando começa a ler a Bíblia, a nossa vida muda? Porque, cara, a palavra, ela é viva, ela é transformadora. Quanto mais eu me permito ser ministrado pela palavra, é por isso que a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra. É. Mas tem outra tradução que diz assim, ouvir da palavra. Ou seja, a palavra tá te falando. Você tá lendo e ela tá falando com você. Exato. É impressionante, cara. Então, quanto mais eu me exponho à verdade da palavra, é impressionante como a minha vida, ela muda de perspectiva. Eu começo a ver o mundo por uma outra ótica. E é aquilo que Jesus falava, né? Conhecereis a verdade, né? E ela vos transformará. E ela vos transformará. Porque é por intermédio desse conhecimento que você vai sendo transformado. É porque muitas vezes a gente quer ser transformado antes de se achegar a Cristo. Mas a gente esquece que... Eu vi um exemplo esses dias que a pessoa falou assim, quando seu carro dá problema, você vai tentar arrumar ele primeiro ou você vai levar ele no mecânico? É verdade. Então por que quando a gente tá quebrado, tá ruim, a gente quer resolver a nossa vida primeiro e a gente fala... E todo mundo, e é clichê de todo mundo falar... mas eu vou primeiro resolver a minha vida, depois eu vou para Jesus. Exato. Mas é ele que vai transformar a nossa vida. É verdade, né? Então, quando a gente começa a ter essa revelação da palavra, aí a gente começa a ter essa transformação sobre as nossas vidas. Então, já que o solo, a palavra não muda, o semeador é o mesmo. A semente não muda, que é a palavra, ela não muda. Deus não muda a sua palavra para se adaptar ao homem. A verdade é que o homem precisa mudar para se adaptar à palavra. Só que hoje nós estamos buscando, temos muitas igrejas. É uma variedade de igrejas. Muitas acreditam que, enfim, visão escatológica diferente, é uma cosmovisão diferente. Tem igrejas para todos os gostos, né? Se formos parar para pensar. E parece que muitos estão em busca de uma igreja que se adapte a ele. Essa igreja ela tem a ver com a minha realidade. Então é aqui onde eu devo congregar. E a verdade é que a palavra nunca foi de acolhimento. Ela foi sempre de confronto. Sim. O evangelho, ele nos confronta. Se eu tô lendo a Bíblia e essa palavra não está trazendo um confronto para mim, eu tenho que rever como que eu tô lendo a Bíblia. Porque quanto mais eu leio a palavra, mais eu sou confrontado. Em que sentido, Fanuel? Cara, eu preciso mudar. Presta bem atenção, isso que eu queria compartilhar com vocês. Quando em Isaías 6, a Bíblia diz que o rei Uzias morre. E aí, no ano que ele morre, Isaías vê o Senhor assentado em um alto sublime trono. Beleza. Quando ele está assentado nesse alto sublime trono, ele diz assim, ele fala assim, ai de mim que sou homem de impuros lábios e habito em meio a um povo de impuros lábios. Nós não estamos falando, irmãos, de uma pessoa que não conhece Jesus. Nós estamos falando do profeta Isaías. Alguém que já tinha profetizado, alguém que era usado por Deus. Aí esse cara, quando ele vê a glória de Deus, ele fala assim, eu sou um pecador. Por quê? A glória de Deus, preste bem atenção. A gente fala assim, as mãos de Deus, né? Os olhos de Deus, sabe? Mas, na verdade, a Bíblia não afirma que Deus tem corpo. Verdade. Jesus tem. Mas Deus, ele é uma grande luz que habita, é um ser que habita em grande luz. Então, quando você olha para Deus, você contempla uma grande luz. Isso é a glória de Deus. Então, o que acontece aqui? Lá no Ceará, a gente pega aquelas lagartixa. Não sei como é aqui em São Paulo que eles falam. Víbora. Aquele lagartinho pequenininho assim. Você sabe o que eu tô falando? Sei. Que ela é meio bem que transparente, né? Sim. Aí você pega aquele animalzinho, coloca ele contra a luz. Eu chamo ele de Osga. Osga? O que acontece quando você faz isso? Você consegue enxergar todo o interior.
engraçado. daquele animal. Porque a luz é tão forte que penetra e revela o interior do animal. Você tá entendendo? Quando eu me aproximo de Deus, por que que eu sou confrontado? É porque quanto mais eu me aproximo de Deus, Deus é tão santo, a sua glória é tão santa, é tão poderosa, é tão forte, que quanto mais eu me aproximo, a luz de Deus penetra e mostra e revela a minha impureza. Sabe? Aqueles pecados que estão lá escondidos, coisas assim, aquela simples inveja que você, vou falar aqui do meu contexto musical, às vezes você tá sentado e tem um líder de adoração cantando. Sei. Aí você fala, se fosse eu nessa hora, eu fazia assim. Ia ser muito melhor o resultado do que do jeito que ele fez. E a gente alimenta coisas como essa no nosso interior. Às vezes você vê um cara pregando e fala, mas se fosse eu ia falar assim, do jeito dele, do meu jeito ia ser muito... Talvez a gente fala assim, isso é normal e tal, mas lá no fundo, às vezes é uma inveja que a gente tá tendo. Ou coisas que você muitas vezes nem se dá conta que aquilo tá na sua vida, né? Muitas vezes pra você aquilo é tão natural, tão normal, coisa que do seu cotidiano. Exato. Eu sempre cito um exemplo, que é quando Jesus fala das bodas do cordeiro, que ele cita exemplos comuns do dia a dia. Exato. Jesus, ele não cita pecados mirabolantes de o que ia escandalizar todo mundo, não. Ele cita coisas que, o cara casou, ele comprou um terreno. Então, assim, ele vai citar coisas e que muitas vezes a palavra vai trazer revelação daquilo que tem, né, nos impedido de avançar no reino. É verdade. Então, a palavra de Deus, ela vai trazer para nós esse entendimento que eu preciso mudar. Por isso que eu falo, Deus não muda a palavra para adaptar o homem, mas é o homem que deve mudar a sua vida para se adaptar à palavra de Deus. Né? Mas hoje nós estamos vivendo essa realidade no mundo, né? As pessoas procurando igrejas e tal. Mas a semente não muda, o semeador não muda. O que muda é o solo. Então, a pergunta é, qual o tipo de solo que eu tenho me tornado? Nós vamos falar hoje aqui sobre esses 4 solos. O primeiro solo é o solo que está à beira do caminho. São as sementes que caíram no meio do caminho. Sabe aquele exemplo que eu estava falando? Ele saía para soltar uma... Pega um caminhão de soja. Isso, tá Já caindo. viu? Você já viu o caminhão de soja? Sempre vai caindo. Uns... E essas sementes, o que acontece? A Bíblia diz que vem as aves e roubam, arrancam aquela semente. O que isso significa? O que é alguém que é o solo à beira do caminho? Você até ouviu a palavra de Deus. Cara, foi muito legal. Ai, cara, que culto gostoso. Alguém me convidou para ir nessa igreja. Eu fui. Louvor maravilhoso. Cara, que palavra gostosa. Que energia. Nossa, eu tô saindo arrepiado aqui. Foi muito legal. Aí, você tá saindo da igreja. Quando você saiu do culto, você recebe uma chamada. Alguém te chamando, cara, a gente tá aqui no barzinho, vem pra cá, cara, vem. Mano, é mesmo, então vou. São as aves que vêm e roubam a semente. Por quê? Não tem solo. Ela não tem profundidade, ela é rasa. Então, a palavra não se solidificou. Quantas vezes, cara, nós vemos vez após vez pessoas que vão às igrejas, estão querendo algo, eu quero sentir algo, eu quero realmente entregar minha vida a Jesus, eu preciso disso. Mas venha essas convites, né? Que te roubam a mensagem. Você creu que Cristo morreu na cruz, mas você sai dali e vem algo que rouba aquela mensagem automaticamente. Então, esse é o primeiro solo. O segundo solo é muito importante, talvez, eu acredito que até um dos mais perigosos, mas é aquele que tem rocha embaixo dele. Então, o semeador não imagina, porque ele olhou, ele viu terra, mas embaixo daquela terra tem várias pedrinhas. Então, a semente não vai criar raiz, não vai conseguir dar frutos, ok? Então, o que isso significa? Até ter um entusiasmo. Cara, eu quero esse Jesus, cara, eu vou aceitar Jesus. Ele vai na igreja, ele já entrega a vida a Jesus, sai do culto, procura até ser discipulado, né? Quero ser discipulado. Quero um líder. Quero um líder. Mas a Bíblia nos fala, Jesus falando, quando chega as perseguições, essa pessoa, ela não tem raiz para suportar o peso da palavra.
Então, quando você começa a ser perseguido, quando vem as dificuldades, quando vem, cara, olha, seguir Jesus é negar a si mesmo. Ah, não. Ah, então Não não quero. quero isso. Não, Aí é muito sério, Jesus. endurece o coração pra isso, né? Jesus, quando fala para o jovem rico, diz assim: ah, você quer me seguir? Quero, Jesus, eu quero te seguir. Então vai lá, vende tudo que você tem, dá para os pobres e me segue. O que é isso? Na mesma hora, ele até teve entusiasmo, não percebeu? Sim. Mas quando ele viu que era muito sério seguir a Jesus, embaixo era um solo de pedras. Não, e detalhe, né? Quando Jesus confronta ele, fala assim: ah, mas você segue todos os mandamentos. Não, eu sigo todos os mandamentos. Não é como que fazer todas as coisas pra ele já era o suficiente. Exato. Mas aí Jesus, ele vai sempre no mais profundo, né? E aí vai nessa questão da profundidade da raiz, né? Exato. Porque um coração endurecido, ele não vai deixar. Não vai. Então, ele não conseguiu. E são pessoas que até são entusiastas do evangelho, até querem Jesus, mas quando eles percebem que a cruz, ela faz parte da vida cristã e não somente os milagres, Exato. aí ele não quer Jesus. Tem gente que tem vindo para a igreja, estão congregando porque querem uma cura, porque querem casar, porque querem enriquecer, pelo que Cristo pode lhe proporcionar. E eu quero dizer, Deus pode proporcionar tudo isso para você. Porém, o que Cristo mais deseja é ter um relacionamento comigo e com você. Eu li um livro e esse livro mexeu com a minha cabeça. O livro é A Cabana. Tinha uma frase do livro que dizia assim: a intimidade. A bênção não produz intimidade. Sabe quando você sempre tá pedindo algo a alguém, cara, me dá isso. Você nunca gera intimidade com essa pessoa, você só recebe, ok? Aí ele falou, mas a intimidade gera bênçãos nas nossas vidas. Então muitas pessoas têm um relacionamento com Cristo de bênçãos. Me dá. Mas não é íntimo. Não desenvolve um relacionamento com ele. Verdade. É por isso que são terrenos com pedregulhos embaixo. Você não tem profundidade. Quando vier a dificuldade, a Bíblia nos alerta que virá o dia mal, né? Efésios 6:11 diz, sobrevirá o dia mal. A vida não é feita só de dias bons. Você tem que estar preparado para o dia mal. Não, e a Bíblia é bem clara, né? Que nos últimos dias a situação vai piorar um pouquinho. Vai piorar, exatamente. Então, quando vem o dia mal, eu não tenho raiz profunda para suportar. Então, esse solo é um solo muito, muito perigoso. Profundidade espiritual não se mede pelo quanto alguém sente no culto, mas pelo quanto ela permanece quando o culto termina. É muito forte isso. Não é sobre ter um culto, eu senti, glória a Deus, mas eu tô permanecendo. É isso a questão. Né? Eu tô, durante a semana, eu sempre falo, o culto começa quando ele termina. Quando o culto termina, aí é que na verdade, de fato, ele começa a nossa vida. É quando eu vou colocar em prática tudo que eu aprendi, tudo que eu ouvi de Jesus. Então esse solo é muito perigoso. Agora o terceiro solo é o solo com espinhos. E ele nunca chega a dar fruto. É triste isso. Porque ele cresceu ao redor de muitos espinhos. E o que são esses espinhos, irmão Fanuel? São as paixões da terra. Você ama Jesus, apaixonado por Jesus, mas você não conseguiu se desvincular. Sabe, você não entendeu que agora você é um novo homem, você é uma nova mulher. Você continua vivendo uma vida na igreja, mas com as práticas do mundo, sabe? Com práticas pecaminosas. E essas práticas vai chegar um momento que vão sufocar. Você nunca vai conseguir dar frutos. Porque eu não consigo vencer. Eu sou um cristão, mas eu continuo ainda bebendo. Eu sou um cristão, mas eu continuo ainda me prostituindo. Eu sou um cristão, mas, irmão Fanuel, eu não consigo. O que é isso? Alguém que tá... a sua semente, ela tá envolto em espinhos. E eu não consigo, né, amar o meu próximo, né? Eu não consigo... São coisas... Exatamente. Assim, acho que o que nos pega muito hoje são os pequenos detalhes. Assim. Exato. Eu acho que consome muito aquilo que nós somos, né? Os nossos desejos, aquela vontadezinha, aquilo de satisfação própria, de satisfação do ego. Eu acho que isso que tem minado muito o coração dos jovens. Porque acho que a gente vive hoje um tempo onde
essas coisas, os pecados que a gente diz assim, esses pecados mais mirabolantes, vamos colocar dessa Sim. forma, é como que muitas pessoas, até mesmo não cristãos, hoje têm deixado muito essas práticas. É muito louco isso, porque quando a gente está ali com jovens, a gente acaba vendo muitas coisas acontecendo, que as pessoas têm se escandalizado tanto com o que tem acontecido no mundo, que muita gente tem se retraído em muitas coisas. E não sei se você já percebeu Sim, isso. sim. E aí a gente vê que hoje, mas o que tem pego muito são as pequenas coisas. Sabe aquela coisa que não parece, mas tem te afastado da presença de Deus? Presta atenção. Os espinhos não matam logo ela. Eles a sufocam a Exato. semente. E o que é sufocar? É lento, é um processo lento. No Amazonas você vai ver as cobras, elas matando por esse processo. Exato. A palavra lá eles falam coxo, né? É. Mas não sei como é que no português de São Paulo, apertando, Pra né? mim é a coxa Uma também, coxa, que eu deu sou do uma norte. Então... Você vai ver que a cobra, ela vai e Ela vai sufoca. apertando, exato. E o que é isso, sufocar? Esses espinhos estão tirando mais do seu tempo de oração. Você não consegue orar mais. Você não consegue ler a Bíblia. Você não consegue mais ter tanta paixão por Jesus. Está te sufocando. E aí a pessoa diz assim, mas eu não tenho feito isso, eu não tenho feito aquilo, mas eu não consigo orar, eu não Exato. consigo... Por quê? Porque esses espinhos têm tirado aquilo que Deus quer te entregar, né? Muita rede social, muito trabalho, um senso de produtividade muito grande. Eu preciso fazer. Inclusive, está na lista desse ano de reler o livro Essencialismo, que é O Poder de Fazer Menos. Tô precisando Esse desse livro daí. é extraordinário, extraordinário. Sabe, muito dinheiro, muito entretenimento, é tudo muito, 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 muito. E isso tudo está nos sufocando. E aí a semente do evangelho não brota, não gera frutos, né? Mas vem o quarto solo, que é a boa terra. É a terra que está preparada para receber a palavra. Ela acolhe, ela vai germinar, ela vai dar frutos, ela vai crescer. É essa boa terra que eu preciso desenvolver no meu interior. Senhor, eu quero ser essa boa terra. Agora, irmão Fanuel, por que Deus então não muda o solo? Por que o problema é só o solo? Então a semente é a mesma, o semeador é o mesmo. Por que Deus então não deixa todo mundo com um solo, uma boa terra? Porque o evangelho, ele não violenta as pessoas. O evangelho é convidativo ao arrependimento. É uma escolha. É uma né? escolha. Mesmo que você seja esse solo que recebeu a palavra à beira do caminho, você pode se tornar uma boa terra. Exato. Se você se arrepender e dizer assim, Senhor, venha e transforma. Aí esse poder de uma decisão em falar, Senhor, eu estou sufocado pelos espinhos, pelas paixões da terra, pelos desejos, por essas coisas. Então, Senhor, tira esses espinhos que estão em minha volta e me torne uma boa terra para que a tua palavra possa germinar e produzir um fruto. Cara, é tão poderoso isso, porque quando eu olho para esse texto, olha que interessante. Jesus poderia não colocar a semente em todos os solos, ser seletivo. Não, só vou procurar boa terra. Poderia? Mas o que eu vejo? Ele é tão generoso, que ele deixa até cair as sementes na beira do caminho. Para que outros possam. Para que todos possam ser alcançados. Então a generosidade de Deus é tão grande, e o nome disso é graça. Exato. Você vai ver o evangelho tá impresso em todos os lugares. Cristo em nós. Você chega aqui, tem Cristo em nós. Você vai na padaria, vai ter alguém com uma frase, com uma mensagem, um versículo. Você tá dirigindo o carro, tem um para-choque escrito Deus é fiel. Você chega em um podcast, em uma mensagem, o Just Baby agora Na na Copa. Copa. É tanta coisa Você vai assistir acontecendo. jogo, tem lá. A palavra está sendo... sabe, a generosidade de Deus. Eu tô te dando de graça, filho, que você seja alcançado por essa palavra. Exato. Então eu vejo isso, é tão lindo em Deus, cara, que dá vontade de chorar. Não, Deus, ele é tão generoso, ele está abrindo o seu coração, falando, filhos, eu amo cada um dos meus filhos. Eu quero que todos cheguem ao arrependimento, mesmo aquele que recebeu a semente na beira do caminho. Eu quero que você também chegue a se tornar uma boa terra. Então é tão, tão precioso. Então você que é missionário, não seja seletivo. Eu vou pregar somente para os perdidos.
Eu vou pregar somente para... não, mas eu não vou pregar, talvez, para as prostitutas, para aqueles que estão na beira do caminho. Não, eu vou procurar aqueles que estão mais fácil para ganhar para Jesus. Não, seja generoso. Pregue a todos. Fale de Jesus a todos, em todos os momentos. Eu tive uma oportunidade de tocar em um evento chamado Igreja da Meia-Noite, lá em São Luís do Maranhão. E aí um irmão perguntou pra mim, irmão, falou, Noel, qual era a hora do culto? Aí não dá. Eu disse, irmão, sério isso. Pastor, que horas vai ser o culto mesmo do culto da meia-noite? Brincadeira. Mas olha o que aconteceu. Quando eu entrei pra cantar, a igreja estava lotada de travesti, prostitutas, pessoas com tornozeleiras. Só essas pessoas que ninguém quer pregar pra eles. O pastor ia com toda a sua equipe e comprava o programa das meninas. E vamos lá, eu quero o programa, mas eu quero as 5. Quanto é? Não é tanto, vamos fechar aqui um pacote. Pagava. Mas eu tenho 1h30, beleza. Aí colocava elas no carro, levava elas pra onde? Pra igreja. Eu acho que eu vi algum. Cara, muito poderoso. Quando eu entrei pra cantar, eu vi tantos jovens ali, tantas pessoas, que você vê que elas clamam por Jesus. Necessitam da palavra. E eu cantando, eu vendo aqueles rapazes com tornozeleira, e eles levantavam as mãos, adoravam Jesus. Homens trajados de mulher, com peito e maquiagem, e todo montado. E eles levantando as mãos, dizendo, Jesus, eu te amo. E Jesus ama eles. Jesus tem um plano para a vida deles, mas nós, às vezes, não vamos até eles, porque somos seletivos. Críticos, aonde vamos lançar a semente? Não, nunca que esse cara vai ouvir a palavra, então não vou. Nós somos, Jesus, isso é para nós missionários, amém? Nós às vezes temos um preconceito, a gente subestima o poder de Deus. Por exemplo, sabe aquele seu tio que não quer nada com Jesus, aí tem um culto poderoso, você fala, não vou nem chamar ele, porque ele não vai, meu primo, não vai nunca, Noel, ele nunca vai pra igreja. Vou nem perder tempo. Você está subestimando o poder de Deus. Você não está sendo aquele que está sendo generoso com a semente. Cara, pega as tuas redes sociais e fala de Jesus. Se você tem um salão de beleza, fala de Jesus a todos, não de uma forma, não seja um crente chato, mas mostre, em amor, né? Em amor, fale para as pessoas, eu tenho o amor de Deus. O maior exemplo é Jesus, né? O maior exemplo é Jesus, de como Jesus fazia todas essas coisas. É tão lindo a maneira como Jesus chegava nas pessoas, Exato. De como ele olhava para as pessoas, de como ele agia, como ele estava em cada momento ali, né? De como ele ia trazendo cada um para perto, assim. E só complementando isso que tu tá falando, se a gente for olhar, Jesus, quando ele tá dando esse exemplo aqui, ele fala a parábola de uma maneira geral. E aí depois os discípulos vão perguntar pra ele, mas como é que eu não entendi muito isso daqui? E aí Jesus fala assim, não, mas pra vocês eu tenho uma porção aqui. E aí essa porção é daqueles que escolheram e renunciaram tudo aquilo que eles tinham pra estar próximo de Jesus. Porque nessa hora Jesus vira só para aqueles que são próximos e começa a falar sobre aquilo. Então essa revelação de Cristo. E aí você vê depois os discípulos... já em Atos, olhando da mesma maneira, né? Porque aí eles já tinham Jesus adentro, né? Sim. Cristo já vivia dentro deles. Cristo em nós. e é por isso, assim, sabe? Quando a gente vai olhando, a gente vai vendo, assim, você falando das pessoas e a gente vai vendo o quanto essas pessoas são as que mais necessitam. Do amor de Cristo. Exato. Porque elas viveram tantas coisas difíceis na vida. E às vezes a gente, por ter esse preconceito, a gente muitas vezes não fala do amor de Cristo, mas é aquela pessoa que está mais necessitada de conhecer o amor, porque ela nunca recebeu o amor de ninguém. Ela nunca entendeu o que é o verdadeiro amor. Porque muitas vezes uma pessoa, com uma boa intenção até, foi levar um evangelho que não era o verdadeiro evangelho de Cristo, né? Com uma ideia boa de apresentar Jesus, mas da maneira errada muitas vezes. Né? Mas que essa palavra transformadora, né? Assim como chegou aos nossos corações, assim, de olhar com esse olhar de amor de Cristo, né? Não de ser esse crente chato que vai lá apontar o dedo na cara da pessoa e falar, você tá errado. Não, porque Jesus, ele ama a cada um, né, da maneira que ele está, né? Não aceita da maneira que está, mas ele ama cada um da maneira que está. É verdade. E aqui eu percebo, nós, ministros,
do louvor, da palavra, membros da igreja, todos nós somos esse semeador. Todos nós, amém? Eu, você, que está aí me ouvindo, você também é um semeador. Então, o que nós temos que fazer? Só semear. Está cheio da palavra, que a gente falou isso no início, estou cheio da palavra. E agora onde eu chego, eu estou falando, eu estou espalhando essa palavra. Quem convence? O Espírito Santo. Quem faz a obra? O Espírito Santo. Então, você nunca vai levar ninguém ao arrependimento. Essa é a verdade. Quem leva ao arrependimento é Cristo. Exato. É o Espírito Santo que vai ministrar. Então, seja como Jesus. Seja generoso. Seja abundante em compartilhar Jesus. Não tenha vergonha, não tenha medo. Fale do amor de Jesus. E deixe com que muitas pessoas possam ser envolvidas com essa semente. Não se preocupe, não, mas ele é um solo assim. Ele é um solo daquele jeito. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela vai exercer a sua função na vida dessas pessoas. Então esse é o nosso papel. Hoje, quando eu estou cantando, eu sou bem sincero para você, eu não estou mais preocupado se as pessoas vão chorar, se elas vão cantar, se elas vão gritar. E eu tenho vivido algo muito interessante com Jesus. Eu tenho me dedicado muito a estar cheio do Espírito Santo. Subo lá para cantar. Eu vou fazer aquilo que o Senhor me chamou. Eu vou liberar a mensagem. E todos que estarão ali serão alcançados pela mensagem de Cristo. Não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver eu falando, levante suas mãos e cante. Não tem nada eu falando para as pessoas, fale palavras de amor para o Senhor. Não, eu não preciso fazer isso. Eu só preciso cantar, liberar a semente. E Ele vai conduzir. O agir do Espírito Santo. O Espírito Santo. Então isso me desacelerou, porque nós tínhamos um conceito que o líder de adoração, você é responsável para levar as pessoas à adoração. Não somos responsáveis para isso. Esse peso não pode estar sobre os ombros dos ministros. Nós temos que estar ali para adorar a Cristo. E esse ambiente que nós vamos construir, que vai atrair a glória de Deus, ele será exaltado. Eu tenho vivido um tempo bem parecido assim, tanto que todas as vezes que eu vou ministrar, eu sempre escolho muitas vezes canções que as pessoas não conhecem. Uau. Porque, já propositalmente. Né? Porque a mensagem de Cristo e o Evangelho é que vai trazer a transformação. Então o Espírito Santo não é emoção por uma canção que eu conheço, não é por nada, não é por aquilo que eu tô cantando, mas simplesmente porque quando as pessoas não conhecem as músicas, elas vão prestar atenção na letra. Exato, é verdade. Então assim, elas vão verdadeiramente buscar entender aquilo que Jesus quer falar para elas naquele momento. Amém, é isso mesmo. Então nós não mudamos o solo, não temos esse poder, nós só temos que ser generosos com a palavra, semear, fiéis em semear a palavra de Deus. Amém? Que profundo, cara. Mas é isso, né? Glória a Deus. Assim, bom, a gente pode ir seguindo aqui. Agora depois a gente pode entrar aqui na parábola do joio. Nossa, Glória a Deus. Vamos lá. São só parábolas, assim... Poderosas, né? Aquilo que Jesus vai falando. Aí aqui a gente tem a parábola do joio, né? Que muitas vezes a gente tem esse questionamento sobre a igreja, né? Ah, mas lá na igreja tem o... mas lá na igreja também tem aquele que não presta, tem aquele que... Não, na igreja vai ter todos os tipos de pessoas, né? Assim como em qualquer lugar do mundo. Assim como em qualquer lugar que você vá. Se você vai no supermercado, ali a gente tem todo tipo de pessoas. Se você vai num setor público, ali você tem todos os tipos de pessoas. Exato. Então, assim, mas como se criou-se uma ideia de que porque eu tô dentro da igreja. E eu ouvi uma frase muitas vezes, que eu lembro que roubaram um celular uma vez, dentro da igreja, né? E a pessoa falou assim, mas eu tava dentro da igreja. Sim, mas dentro da igreja vem todo tipo de pessoas. Vem as boas, as ruins, as que têm boas intenções, as que não têm, as que querem Jesus de verdade, as que não querem. E aí Jesus, ele nos ensina através dessa parábola que nós iremos conviver com o mal. Então, ou seja, Jesus não retirou o joio do trigo. Tem o tempo certo para isso. Aí cabe a nós nos colocar no nosso lugar. Primeiro, não somos juízes. Para dizer, você é joio, você é trigo. Não somos juízes. Nós temos que amar a todos e estender graça a todos. Assim como recebemos de graça, graça nós damos. Então, Jesus está falando sobre isso. Olha, nós vamos ter
pessoas que vão esticar a sua que fé. vão te fazer trabalhar essa fé aí. Vamos trabalhar a graça, o amor de Jesus todos os dias. Exato. Porque também ele cita até o exemplo, né? Porque se você for arrancar ali o joio, capaz que você arranque também o trigo. Exato. Porque muitas vezes ali o joio tá atracado no trigo. E aí ele ensina pra nós que nem tudo é perfeito agora. A plenitude do reino, ela não pode existir sem o rei. Presta atenção, como que eu vou ver plenitude do reino se o rei não está aqui? Não tá. Então somente quando Cristo retornar à terra é que teremos plenitude completa. Por quê? O reino estará estabelecido e o rei estará aqui. Exato. Aí sim teremos um reino perfeito, pleno, completo, porque ele estará aqui. Até lá, nós teremos imperfeições no nosso meio. Né? É choro e busca todos os dias. Choro e busca todos os dias. Por essa presença, né? E a igreja não é perfeita, a igreja é feita de pessoas. Né? Às vezes tem pessoas que saem da igreja porque se feriu com um ou com outro. E eu quero te falar nesse dia. Não sei se é manhã, tarde ou noite, madrugada que você está assistindo esse vídeo. Mas não olhe para as pessoas, olhe para Cristo. A palavra de Deus nos diz, olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Ele já está ensinando algo. Olha, se você olhar para o seu irmãozinho, você vai tropeçar e cair. Você está no sal. Porque todos nós, eu tenho as minhas fragilidades, as minhas mazelas, que eu estou todo dia tratando. Ontem foi tão interessante, eu estava ministrando, vi meu discipulador que estava aqui no podcast anterior. E aí Deus falou ao meu coração, cara, compartilha com ele isso aqui que você tá sentindo no seu coração. Antes de subir na plataforma, chamei meu discipulador e falei, cara, ora por mim. Olha, eu pensei isso tá no meu coração, ora por mim. Eu não quero ter isso no meu coração. E eu comecei a chorar. Ele falou, cara, Deus tá com você. Você já superou isso pra glória de Jesus. E aí eu percebo que nós estamos todos os dias sendo tratados por Cristo. Quem canta, quem prega, pare de pensar que as pessoas são perfeitas. Eu estava ensinando agora recentemente para um jovem casal e as pessoas falam que quando casam, você pensa que você está casando com um santo, com um perfeito. Não! Você está casando com um pecador. Exato. Só que você só tá... Qual é a diferença? Você casou com o seu pecador favorito. É só isso. Porque todos nós somos pecadores. Então essa ideologia, essa mentalidade, eu tô casando com o Antônio, com a Fransquinha, e ela é perfeita, ela não vai ter defeito nenhum. Meu amigo, ela vai ter muitos defeitos, porque é um ser humano, é um pecador. A única diferença é que eu casei com o meu pecador favorito, que é a Ingrid. Mas ela tem as suas mazelas, eu tenho as minhas. Nossa. E nós estamos todos os dias buscando no Senhor. Senhor, eu não quero ser joio, eu quero ser trigo, me ajuda. Me ajuda. E aí esse reino de Cristo que é imparável, que está crescendo, é por isso que Deus não tirou o trigo do joio, porque o reino está avançando, o reino está crescendo, está em movimento, então está crescendo, mesmo que tenha joio e trigo juntos, mas no tempo certo ele irá fazer a separação do que é joio e do que é trigo. E eu até acho, viu, irmãos que estão aqui, que é um propósito de Deus existir o joio no nosso meio. E sim. Para que nós possamos ser moldados no corpo de Cristo. Eu acho que a gente pode até puxar já para a segunda parte aqui, que é a parábola do grão de mostarda. Glória a Deus. Porque aí a gente analisa tudo isso e a gente vê dessa maneira. A gente vê o joio e o trigo ali. E aí Jesus ele vem com um grão de mostarda que é o menor, que é a menor semente, mas que vira uma árvore linda e frondosa. Exato. Só que para esse processo acontecer, para que ela vire essa árvore linda e frondosa, ela tem todo um processo ali. De ser semeada, de ser a menor semente, né? Então de se romper, de fazer muitas coisas. Então muitas vezes a gente olha e fala assim, a gente vê tanto joio, e aí Deus fala assim, e Deus te coloca ali naquele lugar. E você fala assim, eu vou sair daqui, eu não quero ficar aqui mais, esse pessoal aqui só tem joio aqui, eu não consigo ver trigo nenhum. Mas muitas vezes Deus te plantou ali como uma pequena... E aí a pessoa fala assim, porque já aconteceu comigo, e a gente fala assim, mas eu não tenho força para fazer nada. Quem sou eu na fila do pão para dizer assim, eu vou mudar alguma coisa aqui? E aí você se sente essa menor semente. Mas muitas vezes Deus te plantou naquele lugar para fazer a diferença.
para que você possa crescer e frutificar. E a partir do momento que a gente começa a crescer ali, as pessoas que estão ao nosso derredor, elas começam a ser transformadas. Porque é impossível a presença de Deus chegar num lugar e as pessoas que estão ao seu derredor não serem transformadas. É verdade. Eu costumo dizer que o reino, ele é discreto. O reino, ele cresce discretamente, de forma muito... Quando você percebe, ele já está estabelecido. E eu tenho a oportunidade de viajar o Brasil inteiro e pregar e cantar em muitos lugares. Eu percebo que o povo mais espiritual que deveria ser é o pessoal do louvor. Que deveria ser naquela reunião. Uhum. E muitas vezes não é. Não. Naquele meio tá tendo, às vezes, discórdia, inveja, dissensão, desacordo. Um quer ir para um lado, o outro quer ir por outro. Um quer ser mais espiritual que o outro. Presta atenção. Aí você chega... pra passagem de som tem uma irmã. Bem simples, limpando as cadeiras. Arrumando tudo. Com tanto amor, com tanto carinho. E essa pessoa tá mais cheia de Jesus, tá adorando a Jesus com mais verdade e intensidade do que o Fanuel que tá lá na plataforma com o coração todo cheio de catota, cheio de meleca, cheio de vaidade. E as pessoas aplaudem quem? Aquele que está lá em cima. Então o que eu entendo com isso? Esse grão de mostarda são essas pequenas pessoas. É esses pequenos gestos que mostram quem nós somos no reino de Deus. Às vezes você vai olhar e muita gente vai ter surpresa quando nós chegarmos na eternidade. Mas esse irmão que era o zelador da igreja, hoje ele é muito maior aqui no reino do que o irmão Fanuel, que era líder, tinha música gravada e tal, e viajava o Brasil. Porque ele se tornou essa pequena semente. O reino dos céus, entenda bem isso. Na vida cristã, tudo é inverso. A mentalidade inversa. Por exemplo, quer crescer? Diminua. Quer viver? Morra. Quer ganhar? Perca. Quer ser grande? Seja o menor. Então, Jesus está nos ensinando aqui, através do grão de mostarda, que se nós nos tornarmos cada vez mais menores, cara, é Cristo em mim. É por isso que eu iniciei a conversa falando sobre as minhas redes sociais. As pessoas pensam, o Instagram pode até ser meu, mas quem brilha lá é Jesus. O protagonista não é o Fanuel, o protagonista é Cristo. Entende? Então, nós diminuímos cada vez mais para que Cristo seja exaltado em nossas vidas. E aí, essas atitudes vão mostrar que nós somos aqueles que estão crescendo. Cara, você vê a história de alguns irmãos de oração, de círculo de oração, aí você vê o resultado dos filhos, dos netos, e fala, meu Deus, o que aconteceu com essa família? Tudo resposta de oração daquela mulher. Eu tiro no velório da minha avó, mãe da minha mãe, cara, nossa, foi assim, acho que tudo aquilo que eu entendia sobre o reino foi mostrado naquele dia, assim. Que eu falei assim, hoje tudo faz sentido, da nossa família. Você conhece meus pais, conhece minha família. E a gente vê assim, cara, como... eu tenho foto da minha avó que eu tirei quando eu acordei de madrugada uma vez. E a minha avó, ela já tava já no final dos dias dela, assim, já no final da vida dela. Deu acordar e ela tá de joelho na cama. Uau. Ela não conseguia levantar sozinha muitas vezes. Sabe? Então eu via o esforço dela de muitas vezes se dobrar de joelho pra orar do lado da cama. E eu acordar de madrugada e ela tá lá orando. Aleluia. Todos os dias. E aí no dia do velório dela, uma coisa que me marcou muito, assim, foi um rapaz que hoje ele é pastor. E só que eu conheço ele desde quando ele entrou na igreja. Ele entrou na igreja com um quadro muito... Assim, só pra você ter ideia de como era a situação dele, a gente tava num acampamento e ele fingiu uma possessão. Jesus, amor. Esse era o nível que ele chegou, o nível que ele chegou na igreja. E assim, cara, e hoje vê ele, um pastor. E aí no dia do velório da minha avó, ele pegou e falou assim, olha, eu lembro de muitas vezes eu tá passando por situações. E eu chegar na casa, ele chamava ela de irmã Luciana, né? Que quem não sabe o sobrenome é Luciano, então todo mundo... E aí ele falou, e todas as vezes que eu tava mal, eu chegava lá, e eu não sabia disso. E ela fazia campanha com ele
de semanas. Todos os dias. E a gente morava muitas vezes no mesmo terreno, e eu não sabia disso. De quantas vezes ela fez campanha de oração com ele, para que ele pudesse vencer aqueles momentos que ele estava passando. E aí você vê o fruto, o fruto da oração, como você estava falando, né? De tudo aquilo. E a gente vê meus tios, o resultado de todas essas coisas. Jesus, ele nos ensina até mesmo na escolha dos discípulos. Sim. Ele pegou os improváveis, que ninguém queria. Quando você estuda a história, você percebe que Jesus pegou... Os discípulos, eles eram adolescentes. Tudo adolescente, cara. Talvez um mais velho ali seria Pedro. Mas todo mundo adolescente. E assim, ele pegou esses 12 discípulos para começar um ministério que iria revolucionar o mundo. 12 improváveis. 12 pequenas sementes de grão de mostarda. Você entende? E aí, Jesus morre e essa palavra, ela começa a crescer, chega até nós. Muitos anos e anos passando, séculos que se passaram, e a mensagem chegou até nós, através de grãos de mostarda. Então Jesus nos ensina que nós não podemos negligenciar os pequenos começos. Às vezes você vê alguém que está começando um podcast, você vê alguém que está começando um negócio, e a gente olha assim, será que vai dar certo? Pelo contrário, você vai olhar e vai dizer assim, cara, eu acredito que vai dar certo, vai ser um sucesso. E grandes coisas vêm por aí, sabe? Deus tem falado muito ao meu coração em relação a isso, sabe? Quando Deus colocou esse projeto no meu coração há muitos anos atrás, eu nunca imaginei na proporção que iria estar se tomando agora, sabe? Deus colocou algo no meu coração que futuramente vocês vão estar sabendo por aí, mas é algo que eu falei assim, cara, não é assim, aos meus olhos hoje, eu falo assim, não é possível, né, disso ser algo concreto futuramente, assim, aos meus olhos. Mas eu sei que aquilo que Deus colocou no meu coração é algo que futuramente, sim, vai se concretizar. Amém, em nome de Jesus. E aí, assim, puxando, já pra gente estar finalizando aqui, que acho que a gente não vai conseguir entrar no 14, que o nosso tempo já tá mais avançado, mas eu queria já aproveitar que, eu sempre falo, né, como a palavra ela vai se conectando, né, sobre tudo isso que a gente vem falando. Por quê? Porque a gente chega aqui na parábola do tesouro escondido, né, e a minha concepção hoje é olhar que esse tesouro escondido é quando a gente encontra Cristo, né, nos nossos corações. E aí a gente vê desde lá do começo, né, quando os discípulos eles têm essa revelação e eles entregam tudo para ter esse tesouro próximo, onde eles renunciam tudo aquilo que eles vinham fazendo para caminhar próximo a esse tesouro. E eu acho que essa tem sido hoje a minha decisão, sabe? Olhar para tudo isso, aquilo que Deus colocou no meu coração, que durante muito tempo eu fiquei ali falando, agora não, não é o tempo. Eu não tenho dinheiro, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Para que isso aconteça, eu preciso de recursos, de coisas que possam acontecer. E tem uns 8 meses, vou colocar uns 10 meses atrás, Deus falou pra mim assim, não, é isso. E eu decidi falar, não, parei tudo e falei, é isso daqui. Não importa o que vai acontecer, não importa as outras coisas, mas que esse evangelho de Cristo ele possa ser levado, né? Possa ser semeado por aí. Amém. E esse é o nosso tesouro, né? Tem uma canção que a gente tá cantando bastante, que fala, Cristo é tudo que Deus pode nos dar, tudo. Nós temos trocado a centralidade de Cristo por outras coisas. Cara, e todas essas coisas terrenas, todos nós trabalhamos queremos um carro bom, queremos um apartamento legal, queremos casar, queremos ter filhos, queremos ter negócio, queremos ser bem-sucedidos em tudo que nós estamos fazendo, né? Queremos ter uma vida financeira abençoada e tudo isso é muito lindo, muito maravilhoso. Só que Cristo já é o bom tesouro. Se eu tenho Cristo, cara, eu tenho tudo. Se eu tenho Cristo, eu sou pleno. Esse homem, quando ele tá lá, ele encontra um tesouro escondido nesse terreno, ele não fala pra ninguém. Ele fica calado, vai, vende tudo que ele tem, volta e compra aquele terreno. E se apropria do tesouro. Ou seja, Deus está lá. Ele precisa que você se aproprie dele. Essa é a verdade. Sim. A gente fica esperando assim, não, mas Deus que tem que vir até mim. Não, ele já está aqui. Ele falou assim, eu sou tudo que você precisa.
Você precisa de cura? Eu sou a cura. Você precisa de amor? Eu sou o amor. Você precisa da prosperidade? Eu sou a prosperidade. Mas não buscar Deus por causa dessas coisas, como a gente já falou antes. Ele é tudo. Ele vai te proporcionar tudo. Mas por amor a Ele. Senhor, eu sou capaz de hoje abrir mão dos meus sonhos e projetos só para amar o Senhor. Só para viver uma vida contigo. Por que que muitos de nós não conseguimos abandonar as nossas práticas para seguir Jesus? O evangelho se resume nisso. Sim. Seguir a Cristo. O evangelho se resume na cruz. Se você quer seguir o Senhor, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Não existe evangelho sem cruz. Todos Não os existe dias. um evangelho em que não te custe algo. Para aquele homem, ele está dizendo, ele teve que vender tudo para comprar esse terreno, para se apropriar do tesouro. Aí quando ele se apropria, ele teve uma riqueza muito, muito acima da que ele tinha. Então o que Cristo pode te proporcionar é um prazer muito além de tudo que você tem hoje. Mas você precisa chegar nesse nível. Cara, Senhor, vou dar um exemplo. Eu sou capaz, assim, sabe, aquele jovem apaixonado. Deus, se for pra casar, amém. Mas se não for pra casar, amém também. Eu vou estar aqui te amando, eu vou te servir, porque você é meu tesouro. Você que me preenche. Porque a gente sempre tá buscando ser preenchido por algo. Sempre. Sim. Vou te dar um exemplo. Cara, eu casei, pensei que ia ser pleno, porque agora eu casei. Gente, não fui. Aí tive filhos, pensei que iria ser pleno, porque eu tive filhos. Não fui. Lancei músicas, pensei que iria ser pleno, porque agora lancei músicas. Não fui, tem uma agenda, nada disso tem plenitude. Porque somente a presença de Deus causa essa plenitude. Agora, os momentos em que eu estava no meu quarto, orando, chorando, na presença de Deus, eu fui tão pleno, tão cheio, que eu não sentia falta de nada. Eu não queria mais nada, eu só queria Jesus, Jesus. Porque somente Cristo pode me trazer plenitude. Então eu posso dizer isso para você de todo o meu coração. Cristo, ele pode causar, ele não somente pode, mas ele irá causar em você essa satisfação, esse prazer. No momento em que você for capaz de abrir mão de todas as coisas por amor a ele. Senhor, eu estou fazendo isso porque eu te amo. Essa é a minha prova de amor. Se for preciso me anular para alguns projetos, Senhor, eu queria muito para fora do Brasil, mas se o Senhor tem um projeto para eu estar aqui no Brasil, amém. Eu vou continuar te amando. E a pergunta que eu faço para mim e para você hoje é: se Deus não te desse mais nada a partir de hoje, você continuaria amando Ele, servindo Ele, se Ele não te desse mais nada? Lembrando, será que tudo que Ele te deu até hoje não foi o suficiente para você amá-lo? Ou ainda não é suficiente? Ou se você perdesse tudo que você tem hoje. Exato. Por amor a Cristo. Por amor a Cristo. Será que você iria amá-lo de verdade? Então você vê a história de Jó, que perdeu tudo e permaneceu amando, sem entender nada. Não veio ninguém dizer assim: ei, Jó, foi Satanás que foi lá e fez uma aposta com Jesus, com Deus, e disse que tu não ia aguentar. Ninguém falou. Ele não sabia. Ele só estava vivendo e ele continuou amando a Cristo. Fiel. A pergunta é, a gente sempre quer respostas. A gente, perdeu um filho, eu quero uma resposta. Um noivado acabou, eu quero uma resposta. Deus. Por quê? Por quê? Sou bem sincero pra você. Eu sou tão... Como é que fala? Eu sou tão certinho, eu tô fazendo todas as coisas. Tudo certo. Tô vivendo da maneira correta. O reino dos céus não é essa matemática que as pessoas pensam que ela é. Tem uma música de uma banda argentina, Corto Plaza. Depois você dá uma ouvida lá. E aí tem uma canção deles que eles chamam O Reino do Revés. E aí ele fala sobre isso, né? Onde você vai morrer pra viver. Uau. Ele fala assim: bem-vindo ao reino do revés. Onde para ganhar você tem que perder. Dá para você receber, morrer para viver, e regar para crescer. Então, assim, esse é o reino de Cristo, né? Onde a lógica humana não faz sentido. Não se aplica. Então, assim, pare de, às vezes, colocar Deus na parede e falar: Deus, eu quero uma resposta, eu exijo. Deus é soberano. Ele é eterno. Nós somos... Quando Jó fez isso com Deus,
Aí Deus vai lá e vai conversar com Jó no final do capítulo. São 30 e poucas perguntas que Jesus fala. Aí a primeira pergunta que Deus fala para Jó é: Jó, onde você estava quando eu criei os fundamentos? Onde você estava, Jó? É tipo assim, cara, Você não era Jó, te coloca no teu. Deus foi lá e colocou Jó no lugar no dele, lugar dele. sabe? Então, nós não temos esse direito de estar exigindo de Deus uma resposta. Eu quero, eu quero. Tem coisas que nós só iremos entender na eternidade. Mas isso é para aumentar a nossa fé em Deus. Cara, eu vou amar Jesus mesmo sem entender. Aí por isso que ele fala: é mais bem-aventurado os que creram sem ver. Sem ver. Você vai ser muito mais aventurado do que aqueles que estão tendo respostas. Verdade. Aleluia. Glória a Amém. Deus. Amigo, Amém. muito obrigado, cara. Nossa, sensacional. Foi muito bom estar aqui com Muito bom. vocês. Nossa, muito bom compartilhar esse momento com você. Ouvir aquilo que Deus tem falado no teu coração. Eu creio que, assim como você citou Mateus ou Marcos, e a gente vê essa diversidade, né? Uma das coisas que me levou muito a esse projeto é sobre isso, né? É como a gente vê os discípulos que viveram as mesmas coisas, que estavam no mesmo lugar. E cada um dá um detalhe Percepção diferente, né? Exato. E cada um vai dar uma percepção do que ele viveu ali naquele momento. Eles viveram as mesmas coisas. E assim, tem sido a nossa caminhada de fé, né? Muitas vezes a gente tem vivido as mesmas coisas. A gente tem experimentado, né, daquilo que Deus pode nos proporcionar. E a gente levar isso para as outras pessoas, né? Para que elas possam receber. Aí eu espero que você aí tenha recebido, né, daquilo que Deus falou fortemente ao coração do Fanuel, que me ministrou profundamente hoje também. Coisas que muitas vezes, por isso que eu falo assim, eu nunca tinha parado para olhar por essa perspectiva que você trouxe. E esse é que é lindo no ministério de Jesus, né? A multiforme graça, né? Glória Porque a cada Deus. um vai entendendo. E é isso. Falou, muito obrigado. Amém. Vamos Obrigado. marcar uma próxima vez pra Vamos. você vir com a Ingrid. A gente tá aí, né? Vou estar trazendo os meninos também que não puderam estar hoje, né? Ninguém pôde estar com a gente hoje aqui. Alguns problemas que vão acontecendo na vida. Mas, né? É o propósito de Deus de todas as coisas. Então, assim, muito obrigado. Quem quiser estar adquirindo o nosso material, a gente vai estar tendo nossa caneca aí, camiseta e outras coisas que a gente vai estar proporcionando mais. Vou estar disponibilizando o link abaixo do vídeo. Amém. Né? Fanu, mais uma vez, muito Amém. obrigado. Sigam o Fanuel lá nas redes sociais, né? Fanuel Palácio Oficial, né? Sigam também a nossa página no Instagram, né? Cristo em Nós Oficial. Também siga o nosso canal no YouTube e compartilhe o link desse vídeo com outras pessoas para que elas possam ser impactadas por Jesus assim como você foi hoje. Amém? Amém. Deus abençoe.